Porque o que a gente aprende na escola é que existe a colônia de povoamento e de exploração. Essa classificação não existe. Essa classificação é completamente mentirosa para qualquer caso. Cara, se eles quisessem explorar, eles não estavam nem aí com índio, não iam fundar colégio, não iam fundar cidade, não iam fundar a Santa Casa de Misericórdia, não iam criar... Sendo interpretado que os indígenas aqui no Brasil viviam muito bem, e aí vem o malvado português e estabeleceu desordem, anarquia, massacres aqui entre os indígenas. Isso não é verdade. Sou um crítico feroz da Revolução Francesa, não produziram nada de bom. Aquela foi absolutamente criminosa. Porque os alunos iam pra cadeia se cometessem determinados crimes, né? Então havia celas dentro da universidade. A arte, na realidade, ela tem uma metafísica, ela tem uma simbologia própria. No Renascimento, começou a ter um ataque a essas visões metafísicas. E aí foi um longo processo de decadência até chegar no século XX com a famigerada arte moderna, que aí pôs tudo abaixo. Olá, pessoal! Estamos aqui para gravar mais um episódio, então é sinal que o primeiro episódio deu certo com o Narlock. Obrigado por vocês terem compartilhado, por terem assistido. E hoje eu tô aqui com um cara que eu descobri também escutando o podcast dele e tenho muito para conversar com ele, muitas perguntas para fazer sobre história. O professor Marcelo Andrade. Professor, obrigado por estar aqui nesse segundo episódio. Eu que agradeço aí o convite. Prazer estar aqui. E só lembrando vocês, então, enquanto a gente está negociando aí os patrocinadores, já tem alguns parceiros que estão apoiando essa gravação, mas para você ajudar a tornar isso aqui viável, eu criei uma página no Apoia-se. Então é apoia.se/rec, eu vou deixar o link, tem o QR Code aqui também. E se você puder fazer uma contribuição lá, você ajuda a continuar promovendo aí bons valores, bons princípios, boas conversas para a internet. Dito isso, vamos para a conversa com o professor Marcelo Andrade. Professor, eu descobri você... Eu olhei até que as tuas redes sociais, Instagram, TikTok e tal, você consegue dar uma boa movimentada, mas o seu forte é o YouTube, né? É o YouTube. Eu acho que conteúdos mais densos, que o pessoal procura para se informar. Como que você... Aproveitando aí, você tem alguma dica para me dar aí para gravação de podcasts, para esse tipo de conteúdo? Bom, eu só sou produtor de conteúdo, eu não sou especialista em mídia, usar marketing da mídia. Mas assim. deve ter aprendido muito já nesse... Aprendi bastante. Quantos episódios que o senhor já gravou? De podcast? Eu não lembro, mas já estamos aí já há 2 anos já. Então já tem bastante coisa já. Um por semana? Um por semana. Um por semana. O interessante é você dar conteúdos bons para as pessoas, né? Fazer uma coisa de alto nível, né? E não só uma superficial, coisa rasa, coisa nível verniz. Não, tem que ser coisa profunda. Mesmo que às vezes não tenha o engajamento inicial, mas quem aproveita acaba te seguindo sempre, você acaba tendo um público bem fiel. É uma audiência muito mais muito fiel. Qualificada. Exatamente. Eu percebi que pro Instagram, TikTok, por mais que você consiga viralizar os conteúdos... Você não fixa a pessoa. Pode fixar um outro, mas não estou falando que não é para fazer. É para fazer, porque quanto mais gente você conseguir alcançar para disseminar boas ideias, melhor, ainda que seja só um argumento. Eu lembro do começo que eu fui no TikTok e eu entrei no bate-papo do TikTok, depois eu desisti porque depois vi que era impossível. O Twitter é pior. Isso faz tempo, lá. Foi o primeiro, acho que foi o primeiro vídeo do TikTok, não lembro mais. E ali uma pessoa, que eu também não lembro mais o nome, falou que os judeus de Recife tinham fundado Nova York. Isso é uma mentira, né? E aí eu debati com essa pessoa e ela viu assim, então você tá certo, tem razão. Só por causa disso, de ter ensinado uma coisa que ela não sabia, ter desfeito uma mentira que, aliás, é popular, né? Tem muita gente que acredita que os judeus de Recife fundaram Nova York, é uma mentira. Eu já sei de onde saiu isso aí. Eu já escutei várias vezes o pessoal do Pânico falando isso aí, o Emílio falando. Não é verdade? Não é, isso é mentira. Então, eu fecho e depois vamos voltar no caso. Só para eu ter mostrado para essa pessoa aqui o que ela estava acreditando era uma mentira, ela ter me dado razão, porque você consulta na internet, você vê na hora que ela é mentira. Então já valeu a pena. Sim. Talvez ela nunca vá me acompanhar na vida, mas só para ter ajudado ela numa questão já valeu a pena. Então, se você tem, só para concluir, se tem a coisa que seu público muito grande, que você atinge TikTok, Twitter, Instagram, vale muito a pena. Agora, se você quiser ter um público mais fiel, mais seguidor, que realmente está a fim de aprender, acho que o YouTube é o melhor mídia. Não, mas eu acho que serve até como um gancho, né? O som tá bom? Não tá um pouco estourado aqui? Parece que a minha tá... Então, beleza.
eu descobri, eu acho que o teu canal, provavelmente dessa forma. Tava lá passando no Instagram, no TikTok, uma coisa também que eu já não aguento mais fazer, né? Por isso até eu quero gravar em outro formato. E daí eu vi algum corte seu e daí eu falei, pô, deixa eu procurar esse podcast, porque eu gosto de escutar podcast. Mas lá serviu como gancho para eu procurar o teu canal. Até você costuma escutar outros podcasts, além do... Costumo, claro, para tirar ideias, tudo. Não, Qua- esse cara acertou, não, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui tá errado e tal. Só por curiosidade. Não, mas qual que você escuta, não só como crítico, mas como ouvinte, assim, porque você gosta de Ah, não, tem escutar? vários, por exemplo, eu sou simpático lá, os Três Irmãos, eu acho que às vezes eles trazem um conteúdo, se bem que agora depois eu vou criticar lá, deram uma piorada. Mas no começo eles tinham um conteúdo, acho que melhor do que está agora, um que eu acompanhava bastante. Eu acho os dois lá muito simpáticos, né? Eu Então já só sei, para eu já sei qual que é a crítica. então pode falar. E que é exatamente o que me motivou a começar a gravar esse podcast, que tanto o Três Irmãos... Eles são aqui de São Paulo? Não, eles Não. são de Uberlândia. Você já foi lá? Não, eles têm em São Paulo, justamente. Porque em Ah, Uberlândia eles não iam conseguir levar todo mundo. Então eles resolveram, então, gravar em São Paulo também. eu percebi que tanto eles quanto o Flow, qual outro podcast grande, o Inteligência Limitada um pouco também, eles cresceram, é óbvio que não só devido a isso, mas eles conseguiram grandes crescimentos com pautas de direita, vamos dizer assim, com o pessoal aí explorando essa galera, o próprio 38ão, esse pessoal. E daí agora que eles estão grandão, começaram a dar voz para os comunistas lá. Exatamente. Esse foi o caminho que os Três Irmãos fizeram, que eu tô achando que tá totalmente errado. Eles Exato. entraram numa barca furada aí. E assim, eles estão dando voz para os comunistas, não de uma forma assim, vamos ver o que eles têm para falar. Eles, tipo, apoiando o que eles estão falando. Isso que eu acho que é mais grave. Então, eu acho que eles estão adotando um pouco da estratégia do Vilela ali, que ele sempre não quer muito, acho que, entrar em debate ali com o convidado, e daí eles ficam, nossa, que legal, sensacional, olha só que bom que é isso. Só que acaba o público, assim, que chegou por esses valores, eu acho que daí acaba se desgastando um pouco. Mas eu né? gosto deles lá, dos Dois Irmãos. Ainda acho que eles vão repensar lá as visões políticas deles. Se eles me chamarem de novo, eu volto lá, claro, eu gosto deles. Ah, então o senhor já foi lá. Já, fui 2 vezes lá, já. Não, é muito legal. E, tá, de formação, o senhor é Sou historiador? advogado. Ah, você não é professor de história, Sou advogado. historiador, como que fala? Não, sou advogado. Talvez por isso, né? Porque se eu tivesse feito história, talvez teria sido tão contaminado pela agenda esquerdista e não teria tido as ideias que eu tenho, né? Tá, e qual que foi o momento aí que você deu um shift na carreira aí, foi do... Eu sempre gostei de história, né? Desde adolescente. Mas aí a grande mudança foi quando eu conheci o professor Orlando Fedeli, não sei se você já ouviu falar, tem muito conteúdo dele em 2 sites, Monfort e Flous Carmelli. Então ali que foi minha virada de chave. Isso foi em 1993. Então de lá para cá eu tenho estudado sistematicamente sobre a história, já tem mais de 30 anos, já lancei vários livros e resolvi montar um canal na internet, no YouTube, que já tem o quê? 5 anos, eu acho. E aí, então, depois montamos o podcast. Mas os próprios advogados, o pessoal do direito, também tem uma boa carga de doutrinação ali, né? Não é é um ambiente mais de esquerda, eu acho, ou positivista do que de direita, né? Quando não é de esquerda declarado, é positivista. Infelizmente, os adeptos do direito natural são poucos. Durante a faculdade e tal, então você saiu um pouco com essa mentalidade? Teve algum livro, assim, que te marcou, assim... Então, mas quando eu fiz a PUC, né? Na minha época a PUC não era tão de esquerda, era de esquerda, mas não tanto quanto hoje. Então, eu tinha vários colegas anticomunistas. Vários. Não era assim, não era 1 ou 2, não, eram vários. Então, o ambiente lá era melhor do que hoje, do ponto de vista ideológico, né? Entendi. Além disso, o senhor é católico. Eu vejo que você produz Sou católico. muito conteúdo sobre essa temática. Isso, sim. Você sempre foi também... Eu era católico de BGE, Do BGE. E depois eu me converti para valer. Foi esse estudo de história também que foi te levando ajudou nessa linha também. E depois que... Essa é a tua especialidade? Você tem alguma especialidade dentro da história que você gosta mais, que você acha que se aprofunda mais? É que eu vario conforme as necessidades, né? Como nós temos uma editora, também editora Caravelas, lançamos aí vários títulos, né?
Para ela, o primeiro título foi sobre a Revolução Francesa, depois lançamos sobre Idade Média, lançamos sobre comunismo, lançamos sobre história do Brasil, que foi no Warnehage, um grande sucesso. Né? Temos uma linha infantil também com personagens históricos. Então é por causa dessa agenda variada que a gente tem nos canais e também por causa da editora, eu acabo abordando vários temas da história. Agora, o meu preferido é sobre o Império Português. Império Português. Até por isso o nome Caravelas. O nome Caravelas, exatamente. Não, legal. E é uma pauta que engaja bastante. Eu acho que talvez na nossa educação básica é o que deixa muito a desejar. Eu vejo que o documentário da Brasil Paralelo, A Última Cruzada, gosta daquele documentário? Mais ou menos. Eu acho que depois, na fase do José Bonifácio, eu não gostei. Esse que é o bom de história, né? Sempre vai ter alguém para dar uma outra versão. Uma outra versão. Mas, no geral, o conteúdo da Brasil Paralelo acho que explora bastante. Sim, eu tenho parceria lá com eles. Eu já gravei conteúdo com eles, já. Tem pessoas lá que são muito competentes e tal. Isso aí são críticas pontuais. Dentro da editora, você ainda participa de... Você faz a participação ativa, tipo na publicação de livros? Sim, eu sou escritor e sou também... Curador? Faço a curadoria da editora, escrevo prefácios e tal. Escolho títulos. Eu comprei, não sei se foi o último box, mas o da Cavalaria. O da Cavalaria é muito bom. Eu confesso que eu comecei a ler faz um mês, só que nesse último mês foi um compromisso atrás do outro e eu não consegui. Mas eu comecei e gostei muito. É muito bom. Esse livro é uma obra-prima. É o melhor livro que existe sobre cavalaria. Logo no começo do livro, eu já estou percebendo que essas noções que a gente tem de talvez seja da cavalaria, mas não só de guerra justa, mas de um soldado com princípios. Antes da cavalaria não tinha muito isso, né? Não tinha muito ética de combate. E eu estava até assistindo Game of Thrones. O Game of Thrones não existe... Não sei se você já assistiu o Game of Thrones. Mas lá é um mundo paralelo, então não existe igreja católica, cristianismo, qualquer coisa nesse sentido. Mas você percebe que os cavaleiros que lá têm certa nobreza e tal, agora você identifica que muitos são dos princípios da cavalaria. Então, num mundo paralelo como Game of Thrones, talvez não teriam cavaleiros também nobres assim, porque foi justamente a igreja que... Foi a igreja que que desenvolveu a teoria da guerra justa e tentar ao máximo cristianizar a guerra, né? Já que a guerra é inevitável na história da humanidade, então que ela tenha regras razoáveis, né? O grande teórico da teoria da guerra justa foi Santo Agostinho, né? Ele foi o grande teórico, e aí em cima do trabalho dele, outros pensadores, né, acabaram desenvolvendo ideias em cima do que Santo Agostinho trabalhou. Mas a cavalaria, justamente, essa visão católica de guerra, com princípios de não abusar dos fracos, não abusar dos vencidos, de ter honra na batalha, etc. e tal. Pois há muitos dos desenhos e filmes que a gente assiste, que talvez os caras não abordem que isso tem uma origem cristã. Você vê que sempre tem, né? O cavaleiro ali, os caras fazem aquela cerimônia, o cara tem que defender os mais fracos, só que ninguém sabe a origem. A origem é católica, porque eles não querem, eles querem, porque os princípios de Hollywood e de outros é atacar a igreja católica. Então, se tem um princípio bom que a igreja católica desenvolveu, eles não podem rastrear até a origem que é católica. Então, eles põem como uma coisa que sempre existiu ou que surgiu do nada, não. Cavalaria é a alma católica. Eu vejo que tem aquele livro do Tom Woods, o Como a Igreja Católica Construiu a Civilização, muito bom livro. Esse foi, eu acho que do que assim, do interesse para a política, mudou assim meu interesse um pouco mais para a Igreja Católica, o cristianismo e os pilares da civilização. Ali é um livro, eu acho que é bem... É óbvio que ele é pequeno, né? Não aborda muito, não se aprofunda muito, mas já te dá vários insights para começar a se interessar sobre isso. E você percebe que o que a gente vê de bom nesse mundo, e eu acho que aí falta daí o conhecimento até o pessoal de esquerda, que quando eles falam que a gente não pode colocar nossos princípios cristãos no campo político, eles nem sabem que muitas das coisas que eles veem como bom no mundo é um princípio cristão. Exatamente, é isso aí.
E como combater isso? Pois é, e por isso que as pessoas têm que estudar, têm que disseminar boas ideias, boas informações, trazer a história à luz do dia, combater o erro, etc., para poder ajudar as pessoas. Não tem outra forma, não vai ser com um processo mágico, ninguém vai acordar sabendo. É um processo longo, não tem jeito. Eu vejo que no campo político, eu comecei a me interessar um pouco mais pela economia, daí teoria do poder, mas aqueles livros ali que ficam na primeira camada. É uma boa porta de entrada, mas daí você tem que continuar estudando. Eu sinto que nessa parte histórica não tem bons livros de entrada, porque todos os livros já são muito densos. Será que não tem um... Não, esse como a Igreja Construir a Civilização é uma boa esse é introdução. ótimo. Aí depois a ideia é que a pessoa vá para outros rumos, né? Quiser estudar sobre impérios coloniais, aí vai. É sempre do geral para o particular. Então a pessoa tem que ter uma boa visão de história do mundo, por exemplo, do João Ameal, lançado pelo Centro Dom Bosco. É uma coleção muito boa de história universal. Mas é uma coleção, já é algo mais complicado, né? É uma coleção, mas não tem jeito, né? Tem que estudar bastante. Você tem um livro fino para abordar tudo, isso não existe. Não, mas dá. não abordar tudo. Mas eu acho que deveria ter mais livros de porta de entrada. Como esse Como esse Como a Igreja Construiu a Civilização. Pode ser. Exatamente, porque a maioria do pessoal não vai ler. Então teria que ter uma fácil porta de entrada. Aqueles resuminhos, né, de tal. Agora você tem a razão. Agora que o ChatGPT é uma desgraça, então... Não, aí vai tumultuar tudo, porque o ChatGPT também tem uma visão ideológica, né? Se você tá umas coisas lá, você já vê o viés do ChatGPT, né? Tem. Claro. E além do tudo, daí o cara fala, dá o resumo desse livro. E aí complica tudo. O ChatGPT vai pôr uma confusão na cabeça das pessoas impressionante, infelizmente. Isso. E daí... Nossa, vou até desvirtuar um pouco aqui, mas daí o que o pessoal faz na internet hoje para ganhar dinheiro? Como usar o ChatGPT para maximizar tudo, para criar conteúdo e tal. Agora eu estava olhando um conteúdo no Twitter que era alguma coisa sobre política, sobre número de vereadores do PL, do Novo, não sei o quê. Eu olhei aquele texto bem escrito, assim, modelo ChatGPT, todos os dados errados. Tantos vereadores em tal cidade, tantos vereadores, tudo errado. O cara fez o ChatGPT, publicou. E não conferiu. E daí o pessoal já sai compartilhando. Ele alucinou, né, o ChatGPT. Exatamente. Mas querem implementar a qualquer custo a IA, né? Tá. Eu vi com um vídeo que você que fez muito sucesso, foi, eu acho que as 10 maiores mentiras da história, alguma coisa assim. Mas eu separei algumas que eu acho que o pessoal tem muito interesse e repercute muito. Uma delas é sobre o ouro foi roubado no Brasil. Acho que a gente escuta isso, né? Que os portugueses vieram para cá, levaram todo o ouro para lá e deixaram a gente sem nada. O que tem de errado nessa história que é contado para a gente na escola? Antes, só vamos resolver aquele caso dos supostos recifenses que fundaram Nova York. Tem. Sim, esse caso é importante. Aí a gente vai para o ouro. Então, não dá para os recifenses, os judeus saíram de Recife, ter fundado Nova York por duas razões. Primeiro, que não era Nova York naquela ocasião, chamava Nova Amsterdã. Segundo, eles já tinham povoado antes. A Nova Amsterdã, onde é hoje Nova York, ela não foi fundada pelos ingleses, foi fundada pelos holandeses via Companhia das Índias Ocidentais, a WIC, a mesma que invadiu o Nordeste do Brasil. E começaram lá um povoado já no comecinho do século XVII. Então, tanto é que tem aquela famosa compra de territórios dos indígenas locais por o equivalente a... Quanto que era o equivalente na época? Não lembro mais, mas por um dinheiro que seria o equivalente a $30, mais ou menos. Então, eles compraram aquelas terras dos indígenas, fizeram um muro lá, que depois virou Wall Street e tal. Então, lá nasceu holandês. Quando houve a expulsão dos holandeses de Recife, havia muitos judeus. E os judeus, a maioria deles, não todos, mas uma boa parte, foi embora do Nordeste. Então eles ocuparam acho que entre 20 a 30 navios, 24, 25 navios, com o destino deles era Amsterdã. Só que um dos navios, por uma razão que agora não lembro qual foi parar em Nova Amsterdã. Mas quando ele parou em Nova Amsterdã, já havia um povoado lá chamado Nova Amsterdã. O que eles foram pioneiros foi a primeira sinagoga dos Estados Unidos,
a sinagoga de judeus que saíram de Recife. Isso sim, mas eles não fundaram Nova York. De jeito nenhum, já havia lá uma comunidade. Inclusive o rito das sinagogas, que dura até hoje, é um rito sefaradita, né? De origem lusitana. Então, esse foi um navio que foi parar lá numa comunidade que já havia. E depois, Nova Amsterdã estava longe de ser rica, era um lugar miserável, a ponto de depois a Companhia das Índias Orientais trocarem Nova Amsterdã pelo Suriname. Você não ouviu errado, eles trocaram Nova Amsterdã pelo Suriname com a Inglaterra. A Holanda havia ganho uma guerra contra a Inglaterra e nas negociações a Inglaterra entregou o Suriname para a Companhia das Índias Ocidentais e em troca de Nova Amsterdã, que não era nada. Aí os ingleses rebatizaram a cidade no final do século XVII por Nova York. Nova York só vai ter uma proeminência econômica, mesmo entre as 13 colônias, muito tempo depois. Então essa história não tem nada a ver de judeus fundando Nova Amsterdã, que lá nem foi rico no começo, não tem nada a ver. Mas eu conseguiu rastrear da onde que saiu isso? O pessoal gosta de inventar mentira para atacar o catolicismo do Brasil, atacar Portugal, então ficam criando lendas, né? Mas isso ataca de alguma forma o catolicismo? Ataca, dizem que os protestantes eram mais prósperos, queriam desenvolver prosperidade no Nordeste, aí os malvados portugueses expulsaram os holandeses. Se a colonização, se eles tivessem colonizado o Brasil, Nordeste, seria Nova York. Muito melhor. Essa bobagem completa. Entendi. Sempre tem um viés e uma coisa por trás. Então, completamente mentirosa, que sempre você vê o pessoal repetindo essa mentira escandalosa aí de Recife. Legal. Agora vamos à questão do ouro. Também uma coisa tão ridícula essa questão aí do ouro, né? Só pensar um pouco. Então é dito pela história que os malvados portugueses descobriram ouro aqui no Brasil e aí então levaram todo o ouro para Portugal e tal e deixaram aqui o Brasil na miséria e tal. E primeiro, todo o ouro não saiu para Portugal. Haja visto tanto de ouro que estão nas igrejas aqui no Brasil. Depois, esse ouro serviu como investimento aqui no Brasil, construção de cidades, estradas, interiorização, portos, por exemplo, Paraty surgiu dentro dessa lógica. Ouro Preto e outras cidades tanto saíram dentro dessa lógica de reestruturação demográfica e interiorização do Brasil por causa do descobrimento do ouro feito pelos bandeirantes na década de 1690. Havia a lei de Lavras no Brasil, que era uma lei das ordenações, uma lei que já tinha o quê? Mais de 100 anos, quase 200 anos, que então dizia que se fosse descoberto ouro nas terras, 20% pertenceriam à coroa, chamado quinto dos infernos, já que 20% é um quinto. Aí todo mundo apelidou essa daí de quinto dos infernos. Então não é que roubou todo o ouro, era 20% que eram os impostos. Que seria um sonho hoje ser 20%. Seria um sonho se só fosse 20%. Queria eu ter a nova lei de Lavras aqui aplicada para tudo. E depois, se a gente vê outras potências, também era 20%. Na Inglaterra também era 20%. O pessoal não fica elogiando a Inglaterra, que a Inglaterra era prosperidade e tal. Pois é, a porcentagem que os cofres ingleses exigiam do ouro era também 20%. Então essa é uma mentira. Não roubaram todo o ouro por esses argumentos que eu dei, porque era justamente 20%. Se é 20%, não é 100%. Depois o ouro, mas boa parte do ouro foi embora e não sei o que e tal. Aí vamos fazer uma analogia. Por exemplo, o Pará, no Pará tem as maiores reservas de minério de ferro do Brasil, talvez do mundo, né? Não sei. E esse minério de ferro pertence a quem? Pertence ao Pará ou ao Brasil? Pertence ao Brasil. E esse minério de ferro é exportado lá pela ferrovia de Carajás e vai embora, vai para a China, vai para outros lugares. Aí vamos supor que amanhã o Pará resolva ficar independente do Brasil. Ele vai poder... Se puder, só não bater no microfone, que senão ele faz barulho aqui. É verdade. Olha que eu reclamo com os entrevistados. Não bate na mesa, estou fazendo a mesma coisa. Tá muito à vontade. Boa, bom sinal, tá à vontade. Então, aí o Pará, vamos supor que o Pará se separe amanhã do Brasil. Ele vai poder reclamar que o Brasil roubou todo o minério de ferro dele? Não. Por quê? Porque o minério de ferro pertencia ao Brasil. Exatamente a questão do ouro.
questão do ouro, pertencia ao Império Português. Aí uma parte do Império Português ficou independente em 1822. Então não tem lógica nenhuma dizer Portugal roubou o ouro do Brasil. O ouro era do Império Português. Foi descoberto numa região do Império Português. Se cobrava os tributos de 20%. E o maior beneficiado da descoberta do ouro foi o Brasil. Sim. Com cidades, estradas, Utilizava interiorização. para estruturar aqui. É isso daí. Coisa que hoje não fazem, né? Hoje não faz nada. Hoje Antes queria que tivesse tido o mesmo destino dos tributos que a gente paga que Portugal fez no Brasil. Queria que tivesse a mesma proporção. Construíram cidades, estradas, igrejas. Qual que é a cidade mais bonita do Brasil conservada? Ouro Preto, claro. Ouro Preto é uma cidade do Império Português. Se o Império Português fosse tão malvado, explorador, não tinha feito Ouro Preto, não tinha feito Paraty, não tinha feito Salvador, não tinha feito São Luís, não tinha feito nada. A quantidade de ouro que eles realmente tiraram, esse dia eu vi algum dado assim, mas eu tenho que procurar de volta. Talvez você possa me ajudar nisso. Que eles realmente levaram, não dá tipo um mês de imposto de hoje. Tipo, não dá. Em séculos assim, não dá um mês de imposto de hoje. E nem foi o ciclo mais rico da história do Brasil. Segundo, se não me engano, o ciclo mais rico da história do Brasil foi o café de São Paulo. Superou o ouro. Entendi. O café que gerou todo o excedente que permitiu a industrialização de São Paulo acabou gerando mais riqueza do que o ouro. Depois o ouro, ele era moeda corrente, então é lógico que ele ia circular, né? Então é da natureza do ouro circular. Então não tem essa história, roubou o ouro, roubou madeira, não, é circulação de mercadoria, ué. Não tem essa. Por isso que do café, tem até, eu acho que na bandeira imperial tem o... Tem o café e o fumo. O pezinho de café. Tinha lá do café e o fumo. Não, mas o café é muito mais importante. Legal. Depois eu até quero falar um pouco sobre essa parte imperial, mas para ficar um pouco, né, nesse tempo, eu vi que outro dado, outra mentira que você desmentiu lá foi sobre os índios, que o pessoal tem uma visão muito romantizada de que os índios viviam num paraíso, quase num paraíso socialista, aqui todo mundo pacificamente, exatamente. Daí chegou o português e disseminou doenças e acabou com todo mundo. Mas os próprios índios já viviam em conflitos, um matando o outro, a maior parte das terras nem eram povoadas. Você pode falar um pouco também sobre essa visão? Vamos, então, essa é a visão russoniana, né? O Rousseau ajudou a atrapalhar bastante a história e a nossa vida, né? Influenciou demais a Revolução Francesa, e com Rousseau teve aquela visão do mito do bom selvagem, que a sociedade, um tipo de sociedade corromperia o homem que vivia bem num paraíso idílico, igualitário, sem propriedade, etc. e tal. Muitas das ideias do Marx são baseadas em Rousseau, né? E então essa ideia acabou se popularizando e acabou sendo disseminada. Então acabou sendo interpretado que os indígenas aqui no Brasil viviam muito bem, e aí veio o malvado português e estabeleceu desordem, anarquia, massacres aqui entre os indígenas. E isso não é verdade. Quando a gente vê, os indígenas ficavam brigando com guerras que terminava um, já começava outro. Canibalismo generalizado, então não tinha essa aí de idílico, paraíso socialista, é tudo mentira, né? Fugindo um pouco até dos portugueses, eu acho que o Narlock falou no episódio que a gente gravou sobre acho que o Império Inca ali, que os espanhóis até se aliaram a algumas tribos indígenas que não eram dominantes para... Isso entre os astecas. Entre os astecas, para derrubar daí os astecas que eram os dominantes. Mas não foram os espanhóis sozinhos, porque o Narlock falou sobre isso. Porque se eles não tivessem alianças com os índios, eles iam morrer de fome aqui, né? Os índios, então, ajudaram eles até se assentar. Sim, todo o império, tanto na Espanha como em Portugal, eles tinham que fazer aliança com os indígenas. Não dava, eles conheciam o território, conheciam o que podia comer, o que não podia comer, conheciam as estradas e tudo. Então, quando os portugueses chegaram aqui, imediatamente já fizeram aliança com tribos indígenas, justamente para conhecer melhor o território, fizeram uma integração. Então, São Paulo aqui foi uma nação mameluca, ou seja, uma cidade mestiça, fruto da mistura de
de português com indígenas, né? Então, São Paulo era uma cidade que a pessoa falava a língua geral, uma variação do tupi. Então, não se falava português no dia a dia em São Paulo, falava a língua dos indígenas. Uhum. Então, os portugueses eles se misturaram com os indígenas. Os indígenas foram aliados dos portugueses. Os indígenas viram vantagens em comercializar e integrar com os portugueses. Por quê? Os portugueses trouxeram aqui para cá, para os indígenas, tecnologia que eles desconheciam. Lidar com metais, técnicas mais avançadas de agricultura, espelhos. Os índios ficaram fascinados com espelhos, cachorro. Cachorro foi de uma utilidade para os indígenas impressionante, né? Então, nesse primeiro intercâmbio entre português e indígena, quem saiu ganhando foram os indígenas. Por quê? Porque eles tiveram acesso a mercadorias muito mais valiosas para eles do que os indígenas deram em mercadorias valiosas para os portugueses. Qual é a sua opinião em relação ao que ONGs e tal tentam fazer de manter os indígenas hoje meio que à parte, assim? Porque qualquer outra cultura vai absorvendo, né, as demais culturas, vai se avançando, e existe meio que também esse desejo de que os índios fiquem lá, não possam se desenvolver, só que é uma coisa impossível de fazer, daí no final das contas ficam os índios lá na beira do rio, com caixa JBL lá, eu vi um vídeo dessa semana, então eles não conseguem se desenvolver de uma forma sustentável e boa, mas daí acabam pegando, é o espelho da época que eles falam, né? Com caixinha JBL, com uma caminhonete, mas realmente se desenvolver, conseguir dinheiro e poder avançar, eles não podem. Qual que é a sua visão sobre primeiro isso? é uma coisa histórica, né? Toda sociedade influenciou outras sociedades. A história da humanidade são invasões, são intercâmbios. Então, sempre o isolamento é uma exceção na história da humanidade. Então, a pessoa que quer que não estou falando só do nosso indígena, quer que o pessoal fique isolado é uma exceção histórica, uma negação da própria história da humanidade. Agora, em relação aos índios, eu me pergunto, o que eles querem, os índios? Por que não é divulgada uma pesquisa, ou se faz uma pesquisa perguntando por que os índios querem? Aposto que, se for revelado isso, fizerem, vai ser contra os interesses desses que supostamente querem defender os indígenas. E por isso que essas pesquisas não são divulgadas. Eu me lembro de um caso, já faz tempo, acho que era lá de indígenas de Rondônia, que então resolveram implementar uma empresa agrícola, né? Começaram a fazer produção e estavam felizes que estavam ganhando dinheiro. E aí veio não sei quem lá e acabou com tudo. Não lembro se foi uma coisa estatal, uma ONG que denunciou, e falou que era tudo irregular e acabou. Eles acabaram então tendo um prejuízo enorme e um retrocesso que eles não queriam, só para cumprir uma determinada visão de mundo de uma tal ONG que não sei nem de onde que é. Esse caso aí depois virou relativamente famoso, houve denúncia não sei aonde, agora não me lembro mais os detalhes. Pessoal, o Narlock estava comentando sobre isso, que ele lançou o livro dele sobre meio ambiente e ele foi em algumas aldeias indígenas e ele falou justamente... Opa, baixou aqui? Ah, tá. Falou sobre que muitos índios espantam quando a ONG chega lá e falam, se mandem daqui. Claro, tem que ver se o índio quer viver daquele jeito, mais isolado, tudo deixa ele. Agora, o problema é que tem que dar direito para quem não quer viver assim, de ter acesso à sociedade. E as patricinhas... Não se fica falando de liberdade, autonomia. Por que não dá autonomia para os índios escolherem como eles querem viver? E além dessa visão cultural também, o pessoal das capitais acham que o índio é vegano, né? Então, quando eles veem um vídeo lá do índio comendo macaco, eles ficam aterrorizados. Mas não existe capivara, índio. Né? Vegano é coisa da... Não dá nem para comentar uma coisa dessa, né? Exatamente. Eu acabei anotando aqui, quando você falou do café ali, e eu falei da bandeira imperial, eu lembrei que tem um livro do Rodrigo Marinho sobre as constituições do Brasil. E nesse livro ele fala que, pensando em liberdade econômica, a primeira constituição, a imperial, era a que garantia mais direitos, mais liberdades econômicas. Qual que é a sua visão sobre isso? Você acha também realmente que a primeira Constituição foi a melhor? Então, eu sou meio contra o princípio das constituições modernas, porque elas tudo têm uma base da Revolução Francesa, né? Uhum. Mas dentro
essa visão aí revolucionária de 1789, a de 1824 foi a melhor das nossas constituições, sem dúvida nenhuma. Mas em que aspectos você acha que ela foi outorgada por Dom Pedro I, correto? Foi outorgado. Mas temos que são aprovados democraticamente, são muito ruins. A de 1988 teve que ter mais de 30 emendas, porque ela estou completamente, com artigos completamente inexequíveis, como o famoso teto de juros a 12%. Quer dizer, você não pode limitar os juros a 12%. Isso aqui é questão econômica, não é uma questão jurídica, né? Tanto é que esse artigo da Constituição caiu. Então, justamente por ela ter sido outorgada e ter grande influência do imperador, isso não é um pouco dessas motivações que contribuíram, então, para ela ser uma das melhores constituições? Porque quando a gente tem agora uma democracia e todo mundo quer colocar os seus próprios interesses, vira essa concha de retalho. Eu acho que é visão de mundo, né? Se você tem uma pessoa com uma visão boa e ela escreve uma Constituição, vai ser bom. Se você tem um grupo de pessoas que tem uma visão de mundo boa, vai sair uma Constituição boa. Agora, o problema é ter a visão de mundo boa ou ruim, é que vai produzir um texto constitucional bom ou ruim, não se é ou uma coletividade. Entendi. Outro conteúdo, outra coisa que eu acho, eu vindo um pouco do mundo da política, não que eu seja político, mas agora, também gosto de ajudar o pessoal nessa área, que eu acho que é importante. Mas os jovens que vêm hoje se interessando por política acabam, acho que, entrando por questões econômicas, que é algo mais fácil de entender, e negligenciam um pouco, acho que, essa questão histórica. E eu acho que um ponto muito importante de a gente abordar e começar, não que a gente vai conseguir se aprofundar, mas dar algum norte para as pessoas entenderem, é sobre a Revolução Francesa. Eu acho que isso é alguma coisa que você fala muito, tem livros publicados, né, sobre isso. Não, é da editora, né? Da editora. A gente publicou. Pode falar um pouco sobre a Revolução Francesa, porque eu acho que é importante para as pessoas que hoje se identificam como conservadores, não sabem nem direito a origem do conservador. Existia o termo conservador antes da Revolução Francesa? Ou não? Não, o termo direita e esquerda foi... O termo conservador, na realidade, ele foi se perdendo ao longo do tempo, né? Porque o termo conservador, se a gente for ver, está lá com São Paulo, lá no Novo Testamento, né? Conservar a fé. Então, conservadores seriam aqueles que iam querer manter a fé, né? Manter a fé contra abuso, contra heresias, contra isso, contra tal. Agora, com o tempo, depois surgiu uma visão, o conservador, na realidade, na prática, né? Acabou sendo aquele que quer conservar a revolução, né? Por exemplo, o conservadorismo inglês é fruto das revoluções inglesas. Então, ele quer conservar os avanços da Revolução Inglesa. Então, as revoluções inglesas do século XVII, que então tiraram o poder da monarquia e deram o poder do parlamento, gerando na monarquia constitucional, muitos conservadores querem manter essa monarquia constitucional. Só que a monarquia constitucional, per si, ela é revolucionária. Então, o conservador, ele mantém uma visão revolucionária, isso que eles não percebem. Então, um conservador, hoje, que defende princípios democráticos, a Revolução Francesa, está defendendo a Revolução Francesa. Ele está um passo atrás dos revolucionários comunistas e dos revolucionários da Escola de Frankfurt. Mas ele está conservando uma revolução. Isso que é curioso. Tá, mas vamos lá. A Revolução Francesa, eu acho que, como é ensinado para nós, é como algo positivo. Mas no final, quando estuda o negócio como movimento, você vê que foi uma tragédia. Existe alguma coisa de boa que foi usado para maquiar a Revolução Francesa? Existe algum valor ali que realmente, eles usavam esse valor aqui para fazer a propaganda e realmente aquilo ali fazia sentido. Só que daí o resultado foi totalmente outro. Tem algo de bom? É que eu saiba nada. Eu sou um crítico feroz da Revolução Francesa. Não produziram nada de bom. Que ela tinha que ter acabado com todas essas visões revolucionárias, que ela foi absolutamente criminoso. Por quê? A gente tem que entender que eles, na realidade, não queriam reformar o mundo. Eles queriam construir do zero. Os iluministas, né? Pegando sem esmiuçar muito em detalhe, esse falou isso, aquele falou outro, eles queriam, então, produzir um novo mundo, né? O próprio nome deles, iluministas. Então, havia a Idade das Trevas,
que era um período dominado pela igreja supostamente supersticioso, o tempo da ignorância. Não foram eles que criaram o termo Idade das Trevas, mas usaram isso nesse sentido. E eles eram os iluminados, aqueles que então iam propor novas soluções para o mundo, que iam solucionar os problemas, que iam fazer tudo de bom e do melhor, eles seriam os grandes iluminados, e eles queriam reconstruir do zero a sociedade. Tanto é que a Revolução Francesa teve um marco, ano 0, ano 1 da Revolução, mudaram os meses do ano, mudaram o calendário todo, então houve uma recriação, mudaram o sistema de pesos e medidas, eles mudaram tudo, mudaram o ensino, acabaram com as corporações de ofício. Então, eles quiseram reconstruir a sociedade do zero. Não conseguiram, óbvio, mas tentaram. Então, não é que elas quiseram reformar uma coisa, aquela está errado, vamos consertar, aquela está bom, vamos manter. Não, eles quiseram passar uma régua, tudo que está antes é ruim, tudo que está depois dessa régua é bom. E aí, o que eles, para você fazer uma coisa assim, só com sangue. Então, foi parte para massacres, né? Teve lá em julho, 14 de julho, teve cena de canibalismo nas ruas de Paris, partiram para massacres, mortes, uma das leis mais absurdas da história em mundo civilizado, a lei dos suspeitos. Todo mundo que se declarasse antirrevolucionário podia morrer. Instituir a guilhotina, que é uma morte extremamente dolorosa. A guilhotina não matava de uma queda só, ao contrário do que é divulgado. Achei que ter 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes para matar. Caramba. Depois eles foram aprimorando o método e davam em uma só, mas no começo não. Quando chegou a hora dos próprios revolucionários serem guilhotinados, já estava mais, mais aperfeiçoado. E sem contar também a morte tomaram os bens da igreja, mataram padres. Foram ladrões, massacraram, mataram, roubaram descaradamente os bens da igreja e emitiram títulos, assinhás, né? Isso que é o mais dolorido daí da nossa na educação, que hoje ensinam nas igrejas as pessoas assim que são católicas a defender a Revolução Francesa e não sabem o que estão defendendo, né? Que liberdade que tinha? Não tinha liberdade nenhuma, não tinha fraternidade nenhuma, muito menos igualdade. Tinha lá uma cúpula que mandava e o resto obedecia, então não era igualdade. Qual a fraternidade? A fraternidade da lâmina da guilhotina? Não dá. Que liberdade que tinha? Liberdade para matar os outros, para roubar os bens da igreja? E até hoje, na França, os bens que foram tomados da igreja são do Estado ainda, né? São do Estado. Alguma coisa foi devolvida, mas eu acho que pouca maioria do Estado. E daí... Não, muita coisa foi devolvida, assim, mas eu acho que muita coisa ficou na mão do Estado. Não saberia dizer a proporção. Algumas coisas. Mas aquela que pegou fogo lá ainda é estatal, não é? A Notre Dame de Paris, não. Acho que não? É da... Bom, agora eu não sei. Muitas foram, esses detalhes caso a caso eu não sei. Mas foram devolvidas? Porque teve um movimento no século XIX de devolução de alguns bens da igreja, mas eu não sei a quantidade e a proporção do que foi feito. O que os revolucionários queriam não era só tomar o bem, mas também demolir a Notre Dame. Chegaram a discutir a demolição da Notre Dame de Paris. Né? Entendi. E um outro erro curioso, né, que se a gente for analisar bem a Revolução Francesa, ela não foi burguesa, ela foi anti-burguesa, antiliberal, anticapitalista. Porque ela estabeleceu o controle de preço, uma medida antiliberal. Tomou bem dos outros. Ora, o princípio burguês capitalista não é preservar a propriedade dos outros? Então, na realidade, os princípios que dizem que ela foi burguês, foi capitalista, foi liberal, não foi. Se a gente pegar vários princípios que as pessoas defendem, não, o liberalismo protege propriedade, liberdade de expressão, livre mercado, não tinha na Revolução Francesa. A Revolução Francesa teve tabelamento de preço, então não era livre mercado. Roubou propriedade da igreja, então não preservou a propriedade. Mandava matar quem pensava o contrário, então não tinha liberdade de expressão. Então era anti. É isso que eu digo que essa maquiagem, esses bons valores que as pessoas podem observar como bons valores, na prática não aconteceu. Não aconteceu. Agora fala assim, mas depois teve... Depois sim, mas na Revolução não. A Revolução foi totalmente antiliberal, se a gente for ver nos princípios. Tá, mas o termo conservador, quando eu comecei a me interessar por política, beleza, eu entrei com as pautas econômicas e tal, mas daí eu pensei, quem que é o cara que é o grande nome do conservadorismo? Se for digitar no Google, sei lá, procurar, você vai chegar em Burke. E daí eu falei, beleza, vou ler então
Vou ler a fonte do conservadorismo aqui. Peguei o Reflexões sobre a Revolução Francesa, que é o livro dele. Ele comentou sobre. Eu li aquilo e falei, minha nossa senhora. Pra eu terminar aquele livro lá já foi uma tortura. Foi uma tortura, que é uma linguagem fora do sério. Fiquei anos achando que aquilo era a referência da Revolução Francesa. Recentemente eu fui ler o 22 Reflexões sobre a Revolução Francesa do Lord Acton. Esse eu não conheço. E daí eu fui perceber que aquele livro do Burke, ele morreu, não tinha nem começado a Revolução ainda. Então aquele primeiro livro do Reflexões sobre a Revolução Francesa dá só o início do negócio. E daí eu li aquilo lá e não entendi nada, e agora eu entendi. Agora faz sentido porque eu não entendi nada. Então, achei que você conhecia esse livro do Lord Acton. Ele já dá um panorama melhor. Não, esse eu não conheço. Não. Achei bom. Tem algum outro livro que você tenha como referência para estudar a Revolução Francesa? Tem os dois que nós lançamos pela editora Caravelas, Os Intelectuais da Revolução Francesa e a Revolução Sanguinária. Um trata das ideias, né? Então vai comentar sobre Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu e outros. E outro trata do processo revolucionário, né? Os dois livros são muito bons, um complementa o outro. Entendi. Estão disponíveis lá na editora Caravelas. Editora Caravelas? Já adianta, a historiografia francesa é melhor que a inglesa, né? Eles são mais sistemáticos, são mais detalhistas, são dos grandes historiadores da história, boa parte deles são franceses. E ainda nesse assunto da Revolução Francesa, outra coisa que é muito em voga na política hoje é o liberalismo. Mas assim como o conservadorismo, eu acho que o conceito acaba se perdendo e no final das contas, quando a gente vai para o debate público, a gente tem que ignorar aquele conceito que talvez fizesse mais sentido para ir para esse conceito que é o pessoal que sofreu uma metamorfose e é o que o pessoal discute hoje. O liberalismo, se eu não me engano, foi um livro do Christopher Dawson que ele fala sobre Esse é muito bom, o julgamento das nações, que ele trata lá o liberalismo, ele fala, eu acho que como doutrina e como movimento. E eu acho que daí eu gostei não que ele tenha feito essa abordagem específica, mas eu acho que é importante a gente separar o liberalismo, o conservadorismo e várias outras coisas, aquilo que deveria ser e aquilo que o movimento está tentando levar à frente. Ah, tá. Entendi. O liberalismo, se a gente analisar as ideias em si, tem muita coisa boa e que a gente pode pôr em prática hoje no movimento político. Só que o resultado prático talvez não seja aquilo que a própria... É porque talvez o liberalismo tenha se tornado uma palavra equívoca, né? Então eles querem dizer o liberalismo sobre determinadas regras econômicas. Exato. Que, aliás, não foram desenvolvidas pelos teóricos liberais, né? Foram desenvolvidas pela Escola de Salamanca, né? A Escola de Salamanca é que deu os grandes pilares fundamentais para a boa teoria econômica, né? Se a gente for ver os que é associado ao liberalismo, Adam Smith, por exemplo, as ideias do Adam Smith na economia são muito ruins. Sim. Ele que deu base para o marxismo, com a teoria do valor-trabalho. Do valor-trabalho, você tem uma causa e efeito para o Marx desenvolver a teoria furada da mais-valia. Né? Então, na realidade, o que se tem... Primeiro que tem a visão errada do liberalismo. Qual liberalismo está falando? Qual a sua visão que você tem sobre o liberalismo? Quais são os autores que você acha que são liberais? O que eles pensam? Então, esse é um ponto, né? O liberalismo virou uma palavra equívoca. Aí você tem que precisar os conceitos, né? Dizer, não, entendo isso, 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 isso. Ah, não, para mim é isso, 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 isso. No discurso de hoje, liberalismo virou quem gosta de liberdade econômica. Então, mas os conceitos fundamentais de liberdade econômica e de teoria da econômica bons, relevantes, foram desenvolvidos pela Escola de Salamanca. Não foram desenvolvidos por eles. Sim. A Escola de Salamanca precedeu Locke, precedeu Adam Smith. Na realidade, eles é que corromperam, né? Eu cito o Locke porque ele é um grande teórico do liberalismo, mas o Adam Smith, na realidade, acabou corrompendo uma visão correta da Escola de Salamanca, que estava em desenvolvimento, né? Quando eu fui puxando o fio ali, eu falei que eu me interessei pela liberdade econômica, eu fui puxando o fio, eu cheguei no livro do Thomas Woods, fui puxando o fio e eu cheguei na Escola de Salamanca. Eu até recentemente fui numa palestra do Marcos Boeira sobre economia antes de Adam Smith.
O Marcos Boero é um dos autores que eu mais gosto. Ele é muito competente. O problema é que ele entende demais do que ele fala, de direito natural, de filosofia. Ele é muito bom. Você chegou na pessoa certa. O problema do Marcos Boero é que você precisa de um tradutor para entender o que ele fala, né? Ele é muito profundo. É muito profundo. Profundo. Marcos, Boero, você pode me explicar isso aqui? Senta aí que vem um podcast. Eu gostaria de ver essa... Onde é que tá essa aula dele lá? Que eu vou querer assistir. Ele deu lá no Acton Experience. O Acton é um evento que acontece nos Estados Unidos, mas teve um primeiro evento aqui no Brasil. Eu acho que foi gravado. Eu vou procurar para ver se eu consigo... Depois você me manda o link. Eu gosto muito... Ainda não consegui... não deu certo de eu chamar ele para o meu podcast, mas ele é um dos grandes intelectuais do Brasil. Exato. Sem dúvida nenhuma. E tava ele dando a aula, Salim Matar assistindo a aula. Não sei se você conhece Salim Matar. Salim Matar, esse não é o da Localiza? Isso. Que foi ministro do Bolsonaro, desestatização, eu acho. Ministro ou secretário? Secretário da desestatização, isso. Né? Ele ficou no começo do governo Bolsonaro, fez muita coisa isso, e tal. Do Localiza, homem empresário, sei quem é. E claro. ele é um grande apoiador dessas ideias, assim, de doa para institutos e tal. Mas acho que os institutos que ele doa, grande parte tem mais essa linguagem liberal. E o muito interessante da liberal no questão econômica, que a gente estava falando. Mas ele assistiu essa aula do Marcos Boero, daí no final da aula ele falou: Boero, vamos conversar para a gente começar a implementar essas coisas aqui nos meus institutos? Nossa, excelente. Nossa, mas isso aqui é uma notícia muito boa. Exatamente. Imagina ele começar muito a ter um pouco... E o Boero... Tá vendo como as pessoas precisam de informação? Porque ninguém sabe da escola de Salamanca, ninguém sabe de São Bernardino de Siena, que também foi um outro grande intelectual da economia, cujas bases a escola de Salamanca aproveitou. E muito que a gente pensa de teoria da empresa está lá, com São Bernardino de Siena. Por isso que as pessoas precisam estudar, para ter acesso ao que tem de valor, e não ficar defendendo mitos, né? Exato. E daí ele... Mas eu te interrompi. Você ia falando aqui? Nem lembro mais. Mas eu lembro. Bom, mas é uma notícia excelente. Isso. Não, mas é que tá. E nessa palestra ele começou a abordar, é óbvio, no limite do tempo, né? Mas como... Então, acho que é vendido pra gente, né? Que o Adam Smith é o pai da economia e começou os estudos Mentira. ali. E daí ele colocou justamente isso, a economia antes de Adam Smith. Que já tinha... A escola de Salamanca já tinha estudos ali sobre inflação, sobre trocas... sobre talvez ali nos juros que eles se perderam um pouco. Mas já estava desenvolvido um monte de conceitos. Tava. Primeiro, é uma injustiça. Teria que citar... Não estou falando que o Marcos Boero não citou. Estou dizendo que quem estuda economia não cita e deveria citar Aristóteles, né? E ele citou. Porque Aristóteles está lá na base teórica Sim. de tudo. Explicando dinheiro, depois, moeda. Ele explicou, moeda está lá na Ética Nicômaco. Depois o trabalho na prática da Idade Média, né? Porque às vezes a economia é uma ciência prática, lá você trocando coisas. Como é que na Idade Média funcionava a economia na prática? Esse é um estudo que falta ser divulgado. Não que não existe, mas falta divulgação. Uhum. Como é que era na prática as trocas comerciais na Idade Média? Porque quando você pratica, você vê o que se pensava. Então, estudar, por exemplo, as feiras de Champagne, as feiras na região de Champagne, na França. Estudar como é que eram as trocas em Flandres, etc. E você fica com uma ideia de como que era a economia medieval. Eles não divulgam isso. Depois, São Tomás de Aquino, certos aspectos de justiça. Depois, São Bernardino de Siena. Depois, Escola de Salamanca, né? Começar com Adam Smith é uma injustiça enorme com todo mundo que veio antes dele. Exato. Não, e estava na plateia, nem era uma sala tão grande assim, mas estava o Alejandro Chafin, que escreveu Fé e Liberdade. Eu li o livro dele. Eu tenho esse livro dele. É um grande figurão ele. Acho que foi o primeiro grande livro, assim, né? Que Fé e Liberdade, exatamente. Eu tenho esse livro. Falou sobre esses assuntos. Então imagina ali a aula, que tava Marcos Boero, Salim Matar do meu lado, o Alejandro Chafin no outro. E justamente você entende as motivações dos primeiros estudos econômicos, que por que eles começaram a estudar economia? Justamente tem, eu acho que essa questão moral, né? Pô, se eu tô inflacionando a moeda, eu tô sendo um cara virtuoso, tipo, eu tô fazendo o bem comum? Tá disseminando a maldade, né? Exatamente. Se você não tem um estudo econômico, o governante não sabe se ele tá fazendo algo bom ou algo ruim. Porque a economia, não só a economia, mas a economia, direito e outras ciências separaram da moral, já na época do Renascimento. Então começou uma interpretação errada de matérias e de ciências como elas fossem independentes uma das outras. Então o direito está num canto,
economia está no outro canto, biologia está lá no outro canto e a moral está em outro canto. Elas não teriam pontos de contato. Isso é um erro, porque as conclusões, por exemplo, da ciência do direito não podem ser opostas às conclusões da ciência econômica. A verdade é uma só, tem que se interligar. É uma só. né? E a moral não pode estar dissociada nem da economia, nem do direito, nem de qualquer outra área. Agora, quando você desvincula a moral ou transforma a moral relativa ao que eu acho, ou que um consenso de deputados acha, aí você desenvolve uma teoria econômica completamente delirante. Aí, então pode inflação, pode confisco de bens, pode tabelamento de preço, que são coisas absurdas, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista moral. Tabelar preço é um absurdo moral e econômico. A inflação é um absurdo moral e econômico. Então são coisas que não têm o menor cabimento. Dentre as escolas econômicas de hoje, que eu comecei a estudar, eu acho que grande parte do pessoal começa a estudar, é a Escola Austríaca de Economia. E eles são mais, eu acho que, lembrados por talvez ser associados a uma visão liberal da coisa e tal. Mas, lendo Mises, Rothbard ou Hope lá, eles citam, por mais que a escola austríaca começou com Karl Menger, logo depois ali do 1892, se eu não me engano, eles citam nos prefácios, introduções, em palestras, que a tradição intelectual mesmo dele vem da Escola de Salamanca. Exato, eles confessam, eles dizem isso. Começou lá na Escola de Salamanca, eles dizem claramente isso. Principalmente por causa da questão do valor subjetivo, né? Que foi isso que justamente derrubou as teorias do Marx, a teoria do valor subjetivo. Por que existe esse gap? Eu sinto que a Escola Austríaca de Economia, ela se preocupa com a busca da verdade, por as boas teorias e tal, e eles mesmos se colocam como uma continuação lá dessa Escola de Salamanca, mas por que teve esse gap de Escola de Salamanca e depois continuou com a Escola Austríaca? E a economia é lembrada por Adam Smith. O que motivou esse Adam Smith como pai da economia? Boa pergunta. Primeiro, a escola austríaca tem vários erros também. Eles adoram, do ponto de vista filosófico, o pensamento de Kant, que está errado. Absurdos como... Quem que defende lá que os pais pudessem vender os filhos? Agora Rothbard. Rothbard, absurdo. E tal, né? Não, fazendo um pouco da defesa ali, que foi algo que eu comecei por eles, existe uma divisão também. É que o mesmo pessoal gosta das duas temáticas, mas existe a escola austríaca que trata desses fenômenos econômicos, e daí existe o libertarianismo. Normalmente é o mesmo pessoal que fala das duas coisas, mas você pode separar, beleza, aqui existe a Escola Austríaca de Economia, as ferramentas de estudo econômico e tal, que é uma ciência mais fria, vamos dizer assim, e daí existe o libertarianismo tratando de aspectos morais. E daí, conforme você disse, daí também tem coisas que eu não concordo lá. Mas eles têm um desenvolvimento importante, aquela questão do preferências temporais. Sim. É brilhante aquele raciocínio lá. De quem que é? Do Rothbard ou do Mengel? Então, todos eles tratam isso. Eu acho que preferência temporal é muito interessante. Eu acho que o cerne deles é justamente a preferência temporal. O Mises fala muito disso na ação humana. E é algo que é ignorado nas outras escolas econômicas. Tanto preferência temporal quanto o papel do empreendedor na economia, as outras escolas econômicas ignoram. Olha que absurdo. Isso era falado lá, São Bernardino de Sena já comentava isso lá no século XV, antes da Escola de Salamanca. Quando eu fui lá no Mises Institute, que ele justamente tem essa pegada, mas para você ver como você pode encontrar alguns problemas ali, mas o Tom Woods veio lá do Instituto, do Mises Institute, ele é um professor sênior lá, e eles até mostram lá, vamos pegar aqui as principais obras da economia mainstream e vamos procurar empreendedor lá. Esses termos não tem. Eles não... Impressionante, né? Mas qual que é a resposta? Está na Inglaterra. Por quê? Porque o Adam Smith, quando que ele viveu? Século XVIII, né? A Inglaterra já era uma grande potência lá em ascensão. Então, a Inglaterra odiava tudo que vinha do mundo ibérico. Então, ele odiava toda a produção intelectual e toda a ação política, qualquer tipo de ação vinda principalmente da Espanha. A escola de Salamanca era espanhola. Então é óbvio que ele tinha que ter um boicote inglês contra a escola de Salamanca e contra tudo que vinha do catolicismo. Então toda aquela herança de corporações de ofício,
teorias econômicas ligadas à moral de São Tomás, de São Bernardino de Siena, de Santo Antonino, acabaram então sendo desprezadas pela Inglaterra, que era uma potência ascendente. Aí, quando a Inglaterra dominou o mundo no século XIX, essas ideias inglesas acabaram sendo desenvolvidas e impostas. Então, foi uma questão imperial da ação da política inglesa. Tá, mas o Adam Smith tinha conhecimento desses ensinos econômicos? Eu não sei. Não sei. Boa pergunta. Porque, Eu sei que ele tinha um grande preconceito contra o mundo ibérico, isso é histórico. A raiz das colunas de exploração e de povoamento está em Adam Smith, dessa classificação completamente errada e delirante, está com ele. Ela desenvolveu teorias estranhas da economia e teve um grande desprezo pelo mundo ibérico. Agora, até que ponto ele sabia cá entre nós, mas até que ponto que ele estudou ou tentou refutar, não sei. Eu realmente não sei. Hoje em dia eu não duvido que o cara não conhecia, porque eu vejo que no mundo de hoje existem economistas que não conhecem tantas coisas importantes da economia. Então não é difícil de imaginar que ele também não tivesse Não, mas naquela época o povo estudava muito. Eu acho que ele sabia, sim. Eu não sei até que ponto que ele sabia. Isso eu não sei. Mas que o povo lá era inteligente, era, né? Eles tinham uma grande capacidade de estudo e tal. O principal, acho que problema, como o senhor mencionou, é nessa teoria do valor trabalho. Esse é péssimo. Isso foi um desastre. Porque a Escola de Salamanca já tinha dado o caminho certo. E aí essa falha, esse gap, deu o ensejo para o Marx criar as ideias dele, né? Sim, é causa e efeito. A teoria do valor trabalho perde a mais-valia na sequência. Exatamente. É impressionante. E é isso que dá toda a base de qualquer teoria marxista. Né? Exatamente. Se você invalida o valor trabalho, não existe teoria marxista. É isso? O marxismo, como tal, que era teoria econômica, visão de mundo, ele tem um tripé, né? Tripé alemão, francês e inglês. Tripé francês é Rousseau, né? Visões revolucionárias, e o socialismo utópico. Da Alemanha, principalmente Hegel, com a dialética, que o Marx então acabou adaptando para uma versão materialista. E, na Inglaterra, duas coisas: a teoria do valor-trabalho e a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi mãe do marxismo. E o Marx elogia o David Ricardo também, né? Uhum. O Marx diz, não lembro que palavras exatas, falou: o David Ricardo foi o melhor economista inglês lá, não sei do que também era adepto do valor-trabalho. Mas sem a teoria do valor-trabalho, esse tripé aí, as três morrem, né? Ela é a base de tudo. É a base da mais-valia, que é a essência da visão econômica do Marx, né? Da suposta exploração do proletário. O senhor chegou a ler o Ação Humana do Mises? Li, faz muito tempo, eu li os autores lá Ele cita lá em alguma parte do livro, acho que no começo. A refutação que eles fazem de Marx é excelente, muito exato, bem feita. Econômica, né? Não, mas ele cita uma curiosidade que não tem como saber se é verdade ou não. Eu queria até pedir a sua opinião. Que o Karl Menger veio com a teoria de valor-trabalho, se eu não me engano, 1 ou 2 anos depois do Capital. Foi 1900. Que ano que foi publicado o Capital? 1800. Será que dá para ele pesquisar aí que a data é 1870, não foi? Enfim, e daí... acho que é a década de 1807, não lembro agora. E o Karl Menger... Ele vai ver lá a data exata pra gente não falar bobagem. O Capital Marx. Vê a data exata aí da publicação. Primeira publicação, que vai aparecer... aqui, ó, dá pra ver? Agora sim. O Capital, Karl Marx, data de publicação. Marx é com X. É X no final. Ali, o Capital, Karl Marx, aí. Tá, esse aí. 1867. Bom. Agora, digita princípio... Não, esse eu acho que eu sei de cabeça. O Princípios de Economia do Karl Menger foi em 1800... Coloca Princípios de Economia, Karl Menger. Princípios de Economia... ARL. Menger, esse primeiro aí.
Será que vai ter o ano, hein? Olha lá, 1871. Ah, foi próximo, então. Aí ele refutava a teoria do valor do trabalho. E daí o que o Mises coloca? Que depois da publicação do Karl Menger refutando o Marx não publicou mais os livros. Então que a refutação ele sentiu e já estava escrito o Capital Volume 2 e não foi ele que publicou. Foi publicado depois pelo Engels. Teve uma série de trabalhos, teve um trabalho do Marx que foi publicado no século XX só. Então, o que Mises coloca é que como ele foi refutado, ele falou, opa, vi que eu tô errado, não vou mais publicar esse Capital Volume 2. Então, isso eu não sabia. Eu não sabia que o Marx tinha visto o trabalho do Mengel. Tinha Menger, né? Karl Menger. Karl Menger. Tinha sido refutado. O Mises coloca isso. Daí é uma fofoquinha, né? Não vai saber se é verdade ou não. Isso eu não sei. Mas o que ele coloca é assim, que o Marx vinha numa velocidade... A produção intelectual dele era muito grande, né? Tava sempre publicando. E depois desse livro ele parou de publicar. Mesmo tendo escrito já. Publicar é bom, eu não sei, eu teria que investigar. Eu teria a dizer que não, viu? Isso aí não tem como saber se é verdade. Eu acho que não. Acho que isso daí ficou mais na linha de fofoca, de especulação. Eu acho que não. Na verdade, o Marx não tinha dinheiro para fazer nada, né? Que ele vivia às custas do Engels. O Engels é que acabou publicando os trabalhos dele. Eu tendo a acreditar que essa versão não é correta, não. Não tem como saber. Mas tem essa coincidência aí, ó. Depois da publicação do Karl Menger, ele parou de publicar. Bom, se alguém souber e te der informações mais seguras, aí tudo bem. Quais outras mentiras assim, que você sente que tá nesse hall assim, das principais que precisam ser desmentidas, assim, que assim? Repercutem bastante? Mentiras históricas, né? Voltando um pouco para o panorama global, a gente falou do ouro, Revolução Francesa... abordamos essa parte de economia. Tem algum outro assunto assim que você vê que o pessoal se choca no Brasil quando vê que tem uma mentira que atrapalha demais o Brasil, que é a colônia de exploração e colônia de povoamento. Esse é um conceito absolutamente falso do ponto de vista histórico, não tem fundamento nenhum. É uma ideia do século XIX, popularizada por Leroy Beaulieu, que se baseou no Adam Smith, e outros, não foi o único, mas foi o principal. Que então ele pegou uma ideia do século XIX e desenvolveu uma ideia do século XIX e quis aplicar para os séculos anteriores, uma coisa completamente sem sentido nenhum. Porque o que a gente aprende na escola é que existe a colônia de povoamento e de exploração. Essa classificação não existe, essa classificação é completamente mentirosa para qualquer caso, para a Inglaterra, para o Brasil, para a França, para qualquer um. Essa ideia não tem o menor fundamento. Em sentido nenhum. Por que ela não tem Principalmente para o Império Português. Pegando aqui o caso do Brasil. Então, supostamente, eu volto a dizer, uma ideia que a origem está em Adam Smith, que odiava o mundo ibérico. O Leroy Beaulieu também odiava o mundo ibérico. Então, eram duas pessoas que tinham muito preconceito contra o mundo ibérico. Então, o Leroy Beaulieu escreveu lá um tratado chatíssimo, está disponível lá em PDF, para quem quiser ler. E então lá, aí isso aí foi popularizado aqui no Brasil por Caio Prado Júnior, né? Então, por essa ideia aí, resumindo, né? Por essa ideia, então, teve supostamente dois tipos de colônias. Uma era a colônia de povoamento, na qual quem foi para as colônias estava preocupado em desenvolver a terra, produção, com ambições civilizacionais, etc. Aí tinha a outra que seria a colônia de exploração, que os colonizadores, então, foram com ideias de só sugar os recursos da terra, que não tinham vontade de fazer coisas civilizacionais no lugar de destino, etc. e tal. E que o mundo ibérico era de colônia de exploração. E o mundo anglo-saxão, ou seja, Estados Unidos, Austrália e tal, seriam colônias de povoamento. E por isso que as colônias de povoamento ficaram ricas e as colônias de exploração ficaram pobres. Só que isso aí não tem nenhum fundamento histórico, não tem nem documento e nem análise histórica. Porque o modo como Portugal se referiu ao Brasil não usava o termo colônia. E quando usava o termo colônia, por exemplo, está num dicionário do final do século XVII, nesse sentido, era na acepção latina do termo, na acepção romana do termo, que é colônia como sinônimo de povoamento, povoação. Então, Grécia também tinha as colônias, né? Então, no Império Romano se estabelecia colônia, ou seja, mandava alguém lá para fundar novas vilas, cidades, estabelecer agricultura, era muito ligado ao conceito de agricultura.
Povoar era sinônimo de estabelecer um lugar, alguém produzindo uma atividade agrícola. Então, era esse o conceito, quase sinônimo de povoamento. Entendi. E depois, esse do sentido do termo. Então, o cara inventa um termo no século XIX e quer aplicar lá, e quem vivia no século XVI, XVII não tinha essa ideia que o termo colônia era aquele do século XIX. O termo colônia, para quem vivia no século XVI e XVII, era o termo romano, o termo latino, não o termo do século XIX. Então, já começa o primeiro absurdo. Segundo, para isso ser verdade, vocês têm que ter provas históricas, né? Documentos. Ora, os documentos que eram exarados entre Brasil e Portugal no sentido contrário ao de exploração. Então, por exemplo, as cartas que que Duarte Coelho enviou para o rei de Portugal, Dom João III, diz, o Duarte Coelho foi o donatário da capitania de Pernambuco. Olha, ele diz claramente que o objetivo dele era povoar a terra. E depois, o que Portugal fez aqui? Fundou cidades, estabeleceu aldeamento para os indígenas, criou escolas, né? Desenvolveu a Santa Casa de Misericórdia. Olha, se eles quisessem explorar, eles não estavam nem aí com índio, não iam fundar colégio, não iam fundar cidade, não iam fundar a Santa Casa de Misericórdia, não iam criar igrejas maravilhosas. E depois todo mundo que estaria aqui teria voltado, né? Por exemplo, vou explorar um território. Eu vou ficar no território deste? Não, vou voltar rico para Portugal. Ora, boa parte do pessoal não voltou, ficou aqui. Morreram aqui. Eles estavam construindo tudo que eles julgavam de melhor que eles tinham na cultura deles. Na cultura deles, exatamente. Não tem nada a ver com exploração. E agora, para mim, o argumento decisivo é de um jurista, né? Aliás, teve duas figuras que eram próximas, aliás, o Zé Pedro Galvão de Souza e o Tito Livio Ferreira. Os dois foram do Instituto Geográfico aqui de São Paulo e os dois atacaram essa ideia de colônia de exploração e povoamento. O Tito Livio Ferreira acabou desenvolvendo um trabalho documental, provando por A mais B que não havia esse termo colônia no sentido dado do século XIX em documentação portuguesa. Então ele provou, o documento não existe. Ou se existe no sentido romano do termo. E o Zé Pedro Galvão de Souza deu um argumento definitivo e, para mim, completamente irrefutável. Para você ter colônia de exploração e ter a relação metrópole-colônia de exploração, você tem que ter uma hierarquia legislativa diferente. O que vale para a metrópole não vale para a colônia. Você não pode ter uma coisa de exploração ou a mesma lei. Uma lei que vale num lugar não pode valer na lei no outro. Ora, do ponto de vista legal, a mesma lei valia em Portugal e valia no Brasil. Os mesmos direitos de quem estava no Brasil estava em Portugal. O Brasil era uma extensão de Portugal. Era uma extensão de Portugal. Os brasileiros, aqui, primeiro, o nome brasileiro é um conceito muito depois, não é conceito do século XVI e XVII. Eram chamados de brasileiros do além-mar. Português do além-mar. Mesmo em 1821, 22, quando o Brasil enviou deputados para as famigeradas cortes do Porto, o termo que os brasileiros foram saudados foram português do além-mar. Então, mesmo em 1822, os portugueses, que eram um bando de revolucionários, né, chamaram os brasileiros de português do além-mar. Não existia, não tinha duas leis. O que valia para Portugal valia para o Brasil, era a mesma lei, eram as ordenações filipinas. Que, diga-se de passagem, capítulos das ordenações de Filipinas vigoraram no Brasil até 1917, para você ter uma ideia. Quer dizer, era o mesmo arcabouço legal que valia para Portugal e para o Brasil. Não existia hierarquia, olha, você é o explorado, aqui você não tem direito nenhum, você não vai fazer nada. Era o mesmo direito para todo mundo, era a mesma nação, só varia disposições administrativas só. Legal. Então você vê, documento não existe isso de colônia, histórico não existe, legal não existe e visão do própria expressão colônia, que o sentido do século XIX é o sentido do século XVI e XVII. Logo, o conceito colônia de exploração e povoamento é falso. Outra coisa que eu lembrei enquanto a gente conversava era sobre universidades.
E Obueira, a universidade, ela tem também uma origem católica, né? Sim, apesar claro. de ter sido distorcida e agora o pessoal... Querem dizer que foi o Islã que inventou se quiser eu comento sobre isso. Mas eu acho que é muito claro, em termos históricos, que a origem é católica, né? Os monges que fundaram as primeiras universidades. Não, primeiro... Então, aí que tá. Porque, deixa eu só fazer um comentário sobre isso. O Marcos Bueira, que a gente estava comentando, ele é um que, como eu gosto desses assuntos políticos atuais, pô, olha só as universidades, hoje não tem mais valor nenhum e tal. Daí ele tem esse apego à história e tal. Diz, não, mas veja bem, o conceito da universidade é muito boa. Ele não quer dar o braço a torcer que as universidades se corromperam. Ele fala, mas olha essa reitora dessa universidade aqui. Pá, é triste, né? Mas se corrompeu, né, professor? Agora corrompeu. Então, as universidades, elas são filhas das corporações de ofício. Então, as corporações de ofício surgiram na Europa, naturalmente, não foi com imposto, não foi com uma disposição legal, porque na Idade Média vigorava o direito consuetudinário, ou seja, das tradições passando de pai para filho, dos costumes e tal. Esse desenvolveu na Europa as corporações de ofício, cuja herança, se a gente quiser remontar, as corporações romanas, mas foram bem aprimoradas com princípios beneditinos, do ora et labora, etc. A exposição é longa, estou resumindo. Uhum. Aí se desenvolveram, por exemplo, associações de ferreiros, associações de marceneiros, de carpinteiros, cada um acabava adotando um santo padroeiro. E aí, então, o que aconteceu? Alunos de Bolonha resolveram montar uma associação de alunos em busca de professores para ensinar determinadas matérias. Assim nasceu a universidade. Então, a universidade ela nasceu de modo espontâneo, ligado a uma concepção de corporação ligando alunos e professores. Durante muito tempo, tinha universidades que mandavam era o corpo de alunos, não o corpo de professores. Era quase um feudo de alunos, né, que ligava. E depois, o conceito acabou se desenvolvendo com outras vertentes, né, inclusive fundações apoiadas pelo Papa, por reis, etc. Aí sim, era uma coisa de cima para baixo. Mas a primeira, que foi a de Bolonha, nasceu espontaneamente. Isso que é interessante. Mas então não tem envolvimento da igreja também? Teve, porque a igreja acabou apoiando, né? E financiando. A igreja apoiou depois um monte de universidades, né? Bastantes universidades eram apoiadas pela igreja ou por nobres que eram católicos, né? Que queriam, então, a disseminação aí do saber, né? Então, as universidades como tal, a universidade era um feudo no sentido bom do termo, porque hoje a palavra feudo se corrompeu, né? Uhum. Então, as palavras que as pessoas têm que entender, que as palavras vão mudando de sentido. Por exemplo, hoje você fala bárbaro, tem um sentido positivo, né? O cara vê um carro bom, olha que bárbaro, o cara tem um carrão. E bárbaro, no sentido grego, era pejorativo. Uhum. Então, as palavras vão mudando de sentido. Feudo era uma coisa boa na Idade Média. Hoje você fala, o político tem um feudo eleitoral, uma coisa negativa. Então, a universidade, ela era um feudo, ou seja, ela tinha autogestão. Então, o nobre local, às vezes, não podia interferir na universidade. Então, o conceito de universidade independente, que os esquerdistas querem defender, é um conceito medieval. Esses mesmos comunistas que atacam a Idade Média como exploradora, fascina, assassina, criminosa, eles defendem um direito medieval que é a independência das universidades. As universidades eram feudos, elas eram independentes, elas eram autogeridas. Elas tinham as próprias polícias e tal. Então, as punições dentro da universidade eram punidas dentro da universidade. Mas... O exemplo disso é que os alunos iam para a cadeia se cometessem determinados crimes, né? Então, havia celas dentro da universidade. Então, por exemplo, aluno destratou o professor, aluno envolveu em bebedeira e briga. Ele era preso e julgado dentro da universidade. A universidade tinha celas para os alunos. Eu cheguei a visitar celas na Europa de alunos, né? Então era assim que funcionava. Não era o poder da cidade ou do nobre que estava de fora. Não, as universidades elas eram autogeridas. Mas o problema eu acho que é a estrutura de financiamento, que hoje, como é via estatal, os incentivos vai ser de controle estatal da coisa, né? Que daí acaba desvirtuando o negócio. Que aí o mundo moderno corrompe tudo, né? Porque as concepções de Estado, filosóficas, metafísicas no mundo moderno são terríveis. Sim. E vai espelhar em tudo, né? Porque essa universidade que nós temos, que tem ela de bom é medieval, o que ela tem de ruim é criação moderna.
que era de bom que é a essência medieval? Estudo, título de mestrado e doutorado, que são medievais, né? Então, por exemplo, essas provas, por que surgiu o título de mestrado? O que é isso? Mestre, na realidade, não é um título originalmente de uma produção intelectual, é um título das corporações de ofício. Fulano que é muito bom numa área fazer cadeira, ele se torna um mestre na arte de fazer cadeira. Aí ele pode ser dono de uma oficina. Tanto é que você tem na corporação de ofício mestre, oficial e aprendiz. O mestre não é qualquer um. Pronto, sou mestre em fazer sela para cavalo. Não pode. Você tem que fazer uma prova. Né? Na Idade Média tinha que fazer uma prova e se fez bem uma sela para cavalo. Pronto, aí você tem um título de mestre, tem direito a ter uma oficina. Nas universidades copiou isso das corporações de ofício. Então a pessoa passou a ter título de mestre quando um professor é muito bom numa matéria. Não, mas mas agora você desvirtuou essa coisa, porque quando eu estava na faculdade e eles queriam incentivar a gente a fazer um mestrado, você entra no mestrado e depois você descobre o que você vai fazer de mestrado. Então a pessoa não é boa. Ela só quer, tipo, um tema para entregar. Sim, uma coisa burocrática, né? Ninguém vai reprovar. Qualquer trabalho. O que eu gostaria de saber a taxa de aprovação em mestrado, mas acho que 99% deve passar. Essa é a chamada maldição do diploma. Isso aí já aconteceu no final da Idade Média. Então, quando as universidades surgiram, os diplomas ou títulos, por exemplo, tem título de mestre, depois título de doutor e tal, que eram ligados na origem às corporações de ofício, e foi adaptado para a universidade. Era só uma exteriorização do que você sabia ou do que você era. Ou seja, era uma coisa, no linguagem do direito, declaratória, ou seja, só faz uma declaração do que você já é. No final da Idade Média começaram os espertalhões, gente ligada à nobreza, gente aproveitador, e falou assim, eu vou entrar na universidade, pego lá um papel de diploma, pronto, sou bom. Passou a ser constitutiva. Então hoje, lógico, não estou falando que toda universidade é assim, mas não estou falando que todo mundo é assim, mas hoje é o jeito que você falou, que ela quer um papel, um diploma como uma coisa constitutiva. Aí eu passo a ser bom porque eu tenho papel. E não eu sou bom e depois eu ganho um diploma como efeito do que eu sei. Inverteu a ordem. Inverteu a ordem. Mas essa inversão já estava um problema no final da Idade Média. E existe como salvar a instituição universidade? Ou a gente vai ter que surgir algo novo? Não, dá para salvar, sim. Dá para salvar. Só que tem que ter gente boa, né? Porque se a gente for pensar bem lógico que vai ter abuso na estruturação, mas a estruturação professor titular, mestre, doutor é uma coisa hierárquica boa. Catedrático, é um nome bonito, dono da cadeira, é um nome bonito. Então você tem uma estrutura que na essência medieval, desigual, que é interessante. O problema é a ideologia contaminando isso. Vamos supor por um milagre que amanhã as pessoas se convertam, começa a ficar muito competente e virtuoso. Vai mudar muito a estrutura administrativa da universidade? Não precisa mudar. Essas estruturas foram preservadas, elas se corromperam, elas não mudaram. Então, é interessante sempre ter um mestre, sim. É interessante ter sempre um doutor, sim. Um nível docente, sim. Ter o título de catedrático, sim. Então, eu acho que dá. Ela não foi assim, não se criou uma nova coisa, uma nova figuração. O problema são as formas de incentivo. Claro. Sim, só que o problema eu acho que são as formas de incentivo do sistema. Que hoje, por exemplo, o cara que mais se destaca é o cara que mais produz artigos. Não importa, então isso vai mudar. Não importa a qualidade, mas importa isso é porque a quantidade. Corrompeu a ideologia. E o financiamento deles é através disso. Pô, se produziu mais artigos, você vai ganhar mais status, mais dinheiro. Eu tinha um professor meu que ele pedia pros alunos, cada um vai ter que fazer um artigo para submeter nesse congresso e coloca o meu nome como... Ele nem lia os artigos. E ainda ele falava pro monitor dele revisar. E daí a gente era aprovado nos congressos, e os caras do congresso não liam os artigos também, porque a gente copiava do Google, colocava lá e era aprovado. E daí no final, o currículo CAPES que fala... né? CAPES, né? Tá lá ele com, sei lá, deve ter 200, porque 200. Ele é muito citado, né? Muitos artigos lá, e não só citado, como daí ganha mais por isso. Nunca nem lê os artigos que publica. Não, mas isso é um abuso, né? Agora, é certo a pessoa ter atividade intelectual para publicar artigo, lógico que é certo. Agora, o problema é o abuso do sistema, não o sistema em si mesmo. Mas eu acho que o nível que a gente está hoje no Brasil está todo corrompido. Não, no Brasil, o que o Brasil tá bom, me diz?
que o Brasil fala? Nossa, aqui tá bom, hein? É Por isso, difícil, né? por isso que eu pergunto como que a gente salva a universidade. Eu vejo hoje muito... Então, mas é que não tem jeito. Você tem que, a sociedade vai ter que melhorar. Ué. Não tem, o pessoal acha que o problema do Brasil e do mundo é meramente político. Você põe umas pessoas boas lá e resolve o problema. Não é assim, ué. Não, mas eu vejo que para salvar talvez um pouco dessa produção acadêmica, eu vejo que tem uma importância muito grande nesses think tanks hoje em dia, nesses institutos... Os think tanks, sei. Isso. Que daí eu acho que eles... Mas o think tank tem que ser bom também, né? Porque se não for viciado ideologicamente, não adianta nada, né? Você vai trocar 6 por meia dúzia. Sim. Mas eu acho que é um modelo mais enxuto, assim, de promover estudo, busca pela verdade, incentivos. Enfim, vamos ver. Uma coisa que eu gostaria de elucidar, eu vejo que lá na minha cidade, é uma cidade do interior, eu falei, né, Capinzal, mas tem uma igreja que não sei qual que é o conceito de basílica, mas é algo assim, é muito bonita. Eu acho que ela foi copiada até de algum projeto da Europa. Enfim, é aquela igreja que você entra e fica olhando. E ela foi construída, sei lá, 70 anos atrás, 80 anos atrás. Então, existia uma preocupação com a estética, mesmo naquela comunidade lá que era cheio de fazendeiros do interior, pobres, não tinham dinheiro, não tinha tecnologia para construir na época. Eles se juntavam e levavam com os carros de boi lá, não tinha furadeira, Era não tinha assim energia, mesmo. e construíam algo que não constroem hoje. Onde que se perdeu essa preocupação com a estética e com construir algo assim? Eu acho que até perdeu um pouco do entrosamento das comunidades, sociedade, porque hoje você vê que as igrejas que saem... É uma mais feia que a outra. Em alguns casos, em comunidades menores, sai até paredes sem reboco. E de volta, não é uma questão de dinheiro, porque a gente vê muitas capelas e tal simples, mas que têm o seu valor, que são bonitas. Você vê que os caras se dedicaram para fazer aquilo. Aonde que você perdeu isso? Porque não é uma questão de dinheiro. É aquele pessoal pobre lá de trás fazia algo fenomenal, que é o ponto turístico da cidade ainda, e hoje em dia, com muito dinheiro, não se constrói mais. Então, essa é a decadência da arte, né? A arte, ela é uma metafísica encerrada, né? Ou seja, ela tem uma metafísica aplicada. Não existe arte pela arte. Isso é uma frase ridícula. Então, os gregos compreenderam que a arte, na realidade, ela tem uma metafísica, ela tem uma simbologia própria. Pode ser boa ou ruim, né? Mas ela tem uma simbologia própria, né? Ela não visa só coisas práticas ou úteis, uma construção para alguém ficar lá dentro ou igual uma igreja, né? Hoje se pensa, o que é igreja? Monta um barracão, põe um altar, pronto, é igreja. Então, não. Havia, então, uma preocupação estética, um desenvolvimento de toda uma teoria artística, toda uma teoria do belo, que isso significa que tem uma metafísica encerrada. Essa era a compreensão inicial dos gregos, que foi amplamente desenvolvida na Idade Média. No Renascimento, começou a ter um ataque a essas visões metafísicas. E aí foi um longo processo de decadência até chegar no século XX, com a famigerada arte moderna, que aí pôs tudo abaixo, né? Então foi um processo longo. A decadência da arte não foi da noite para o dia, não foi só no século XX, ela foi um processo. Agora, no século XX, com o advento da arte moderna, né, então as coisas acabaram. Aconteceu algo também, eu acho que nesse passado bem recente, porque que nem eu disse, ele foi construído, sei lá, 70 anos atrás. Mas com base no modelo anterior, né? 80 um modelo anos, muito antigo. Acho que foi copiado de algum modelo exato. Mas perdeu-se também, eu acho que um pouco dessa de... Beleza, por mais que copiaram de outro modelo, os caras tinham essa dedicação para construir ali uma igreja. Sim, porque o povo perdeu a catolicidade, o povo está menos católico. Essas iniciativas da população em construir algo bom acabaram diminuindo, ou pelo menos diminuiu muito, né? Então as pessoas não têm mais essa iniciativa, vamos construir algo bonito. As pessoas não têm mais a noção do belo, né? Não é ensinado para eles o que é bonito, o que é feio, nem em música, nem em arquitetura, nem em escultura, nem em nada. Uhum. Né? Então as pessoas acabam tendo uma visão distorcida do que é o belo. A tradição católica também se degradou nesses últimos tempos, bastante, né? Bastante, terrível, principalmente depois do Concílio Vaticano II. Porque, como eu disse, o que eu observo é que aquele pessoal humilde, que não tinha conhecimento, às vezes analfabetos, construíram algo magnífico. E hoje em dia a gente não consegue construir. Balneário Camboriú, esses dias eu fui ao Balneário Camboriú, tem uma igreja lá no centro, tem algumas igrejas ao redor que eu não conheço, mas tem uma igreja no centro que eu acho que ela é bem estranha, não sei se você já viu lá.
Não lembro. Não foi, não... Eu tive lá, mas não lembro. Ela é um negócio redondo lá, assim, você vê que o altar tá no meio, tipo, não tem... Nossa, tá tudo horrível. meio fora de ordem, mal climatizado. É tipo um barracão assim, Ainda ó. bem que eu não fui, então. Exatamente, não, vai só pra criticar, é bom pra reclamar depois. Falei, aqui não tem a desculpa de que, né, falta dinheiro. Porque Balneário Camboriú, se o cara se movimentar ali, doa 100 mil, 200 mil, 300 mil lá, o Lugar maior, riquíssimo. o maior PIB do Brasil, de Santa Catarina é lá, mas do Brasil não sei. Mas enfim, não é uma falta de dinheiro, é uma falta de alguma coisa se perdeu, de mobilização, de Perdeu tradição. a noção do belo, noção do que é arte. É isso que se perdeu. A pessoa não sabe mais de religião, não sabe mais de... Porque você tem duas ciências, né? Duas que são as mais elevadas, que é a teologia e a filosofia. Delas decorrem as outras, né? Então, se você perde a boa filosofia, a boa teologia, a arte vai ser ruim, o direito vai ser ruim, então a economia vai ser ruim, você perde os princípios, tudo vai degringolando. De dentro da universidade é difícil retomar esses princípios. Tá bem difícil. Tá bem difícil. Mas se dentro da igreja, talvez não teria alguma forma de retomar isso? Acho que só do Papa, né? Localmente a gente tá lascado. Mal, né? Ou talvez através dos próprios leigos. Eu acho que talvez o que está acontecendo no Brasil, né? Os leigos católicos de boa vontade, eles estão vendo que os padres são despreparados, os bispos são despreparados e estão tomando a iniciativa deles estudarem, deles de tentando convencer os padres a serem melhores e tal. Está tendo uma iniciativa, né, dos fiéis. Isso aqui no Brasil está claro, né? Sim. Tá claro. Eu vejo que até o trabalho... Se for esperar padre bom e padre bispo, você pode esperar dormindo. Tá difícil de aparecer. Então as pessoas acabam se mobilizando, estudando. Hoje, felizmente, no Brasil, você tem acesso aos melhores livros que você possa comprar na vida. E antigamente você não tinha, né? A internet permitiu isso ao Brasil, ter acesso a um conhecimento que antes eles não tinham. A internet está acabando com... É uma ferramenta muito poderosa. Ela tem muito lado ruim, péssimo, né? Sim. De disseminação do mal, até coisas diabólicas. Mas ela deu liberdade para o bem, né? Porque antes só tinha liberdade para o mal, agora deu liberdade para o bem, então melhorou. Ela foi uma espécie de Edito de Milão, né? Porque é muito difícil deles controlar, né? Eles não conseguem. Beleza, controlar. Por mais que ele tenha o poder autoritário na mão, não escapou. consegue controlar. Escapou. É como se você segurar com areia com muita força, começa a sair pelos dedos. É isso que eles tentam e não conseguem. Por isso que essa necessidade que eles querem de regular. Regular não é para combater fake news, regular é para combater a verdade, isso que é claro. Sim. Eu vejo que o que eu não aprendi na minha catequese, no catecismo, eu aprendo hoje vendo os tão criticados, às vezes, também influenciadores católicos na internet. Exatamente. Né? As pessoas acordaram, né? Viram que foram enganados na escola, nas paróquias, e falam assim, opa, não era assim, fui enganado. Aí a pessoa vai procurar estudar e vai ter acesso a internet, você tem acesso a coisas magníficas, né? Sim. Desde que você saiba procurar, e óbvio. Todo formato. Tem todo podcast. Formato, tem podcast, você tem aula gravada, você tem livros em PDF, você tem acesso a boas livrarias online que você... Pronto. E o livro chega na tua mão, na tua casa. Então, assim, o mundo mudou. Eu comprei esse teu último box dali, acho que não é o último, o penúltimo, né? Que eu vi a história da cavalaria. Inquisição e Cruzado. É o Cruzados. Eu tô no primeiro, eu tô na cavalaria ainda. Mas eu vi que veio de brinde também uma história geral, alguma coisa assim, um curso online. Ah, veio sim. Como brinde isso. Isso. Então o pessoal consegue ali também comprar esses cursos de história. Consegue. Esse Temos lá a Escola Caravelas online. Tem curso lá completo de história lá da história universal, história medieval, tem tudo lá. Então, Impérios coloniais. Pessoal aí que quer aprender, então, se tem preguiça de ler, tem que ler. É importante ler. Mas também tem a versão online aí. Tem versão online lá, Escola Caravelas. Não, eu vi que teve um atendimento muito bom ali. Eu comprei, eu não vi os vídeos ainda. Mas daí esses dias estavam mandando no WhatsApp assim, já conseguiu acessar o teu curso, já tá assistindo, não sei o quê. Então, gostei do atendimento ali. Muito bom. Ótimo. Obrigado. E esses dias eu vi que você viajou para algum lugar. Você foi para Roma? Não, fui para Países Bálticos. Você para Finlândia. Costuma fazer muito essas viagens para... Eu costumo viajar sempre com um lado histórico, né? Qual que é o lugar que você viajou que eu acho que
foi mais impactante, assim, de você ter presenciado o que você estudou? Então, porque isso é interessante. Quando você viaja sem ter uma bagagem de estudo, você não aproveita tanto quanto você estuda, né? Parece claro. Muita gente não caiu a ficha ainda, mas é uma coisa clara. Quando você vai, por exemplo, ver o gótico na França, é melhor estudar antes, né? O gótico é magnífico, foi o apogeu da arte. Então, estuda o gótico, né? Depois vai para Chartres, vai para Estrasburgo, etc. Agora, a Europa, claro, tem lugares muito impactantes, né? Roma. Nossa, é tanto que não dá nem para elencar. Mas você não consegue eleger um lugar que foi o melhor? Roma, talvez? Eu tenho vontade de ir para Roma. Roma, acho que foi o mais emocionante, foi Roma. Faz tempo que eu já estive em Roma já mais de uma vez, a primeira vez já faz 30 anos. E lá foi emocionante, em Roma, no Coliseu, no Vaticano. Foi muito, muito impactante mesmo. Eu não tive a oportunidade de ir para lá, mas várias coisas em diz Roma, que não uma só. você caminha um quarteirão, já Cada encontra... esquina tem uma história, é impressionante. E aí você fica irritado com um monte de turista lá que não para em alguns lugares lá. Por exemplo, estava lá na Marmetina. Marmetina é a prisão onde estava São Pedro de São Paulo, né? Marmetina é um lugar espetacular. Teve um milagre lá de São Pedro, né? E ele estava lá na Marmetina. Eu estava saindo da Marmetina, chegou um grupo de turistas. Aí eu pensei que vão entrar, né, na Marmetina. Não, olharam e foram embora. Pensei, mas como é que esse pessoal está na cabeça de não visitar a Marmetina, né? Eu acho que então, tem que ter conhecimento para você não perder passeios como a Marmetina. Talvez seja interessante você... eu não viajei para a Itália ainda, mas eu estava lendo os livros do São Francisco de Assis, e daí quando fala ali das igrejas que ele ajudou a reconstruir e tal, na hora Estive lá também, lá é deu impressionante. uma vontade de ir lá para conhecer o trabalho que ele fez. Vale muito a pena em Assis. E que talvez seja um roteiro que o pessoal acaba não indo muito, né? Assis também é outro lugar assim fascinante também. A Europa é tanto lugar bom. Professor, você sendo alguém aí além de historiador, não de formação, mas enfim, virou um historiador, você aborda muito essa temática católica, defende muito, né? Eu acho que é a doutrina católica, mas hoje, no mundo político, eu vejo que os protestantes, o pessoal da igreja protestante, no mundo político, são nossos aliados. Você considera eles como que você vê dentro no mundo, você recebe pessoas que vêm do mundo protestante lá no teu podcast? Sim, claro, pode vir. A gente é a favor da verdade. É lógico que vai ter divergência. Eu não vou concordar com Lutero, com Calvino, com isso e tal, mas eu não sou uma pessoa assim sectária, só porque eu falando... Mas no mundo atual, você não considera eles nossos aliados, principalmente nessa batalha... Então, depende para quê, né? Nessa batalha... Para lutar contra o aborto, para outras questões, aí sim, tá na ordem do dia. Agora vai ter as disputas que não tem como conciliar. Você não tem como conciliar Lutero com a visão católica, não tem jeito. Não, mas eu acho que na ordem do dia, como você disse, todas as pautas ali... eu vejo como que nós nossos aliados, você né? pensando assim, você está num parlamento, né? Por exemplo, votação de aborto. É lógico, você vai ter que articular com os evangélicos. Não tem como, você vai dizer burrice não fazer. Claro, não tem jeito. Não só se articular... E leis práticas, né? Por exemplo, vamos privatizar. Pronto, tem que debater, tem que fazer aliança, não tem jeito. Eu vejo que nesse mundo político, muitos amigos que eu criei são protestantes, mas... em todos os temas políticos a gente tá no mesmo lado da muita batalha, concordância, né? Às vezes até mais que católico. Saiu uma pesquisa dizendo que os protestantes estão com uma visão econômica melhor que a dos católicos. Cheio de católico comunista e protestantes que não são. Então, do ponto de vista econômico, talvez tenha mais afinidade com ele. Agora, do ponto de vista teológico, aí realmente não dá. Aí é a teologia de libertação, né? Que eu acho que fez estrago. Que é um desastre completo. Mas como que você vê que ela tá hoje... ela atingiu o seu auge e agora tá caindo? A teologia da libertação, eu vejo que ela tá morrendo. Ela foi exposta, que é o mais importante, né? Eu vou usar o raciocínio do bom bispo que já faleceu, Dom Henrique, né? Era bispo lá de onde que ele era? De Alagoas. Então ele uma vez perguntaram para ele o que ele achava da teologia da libertação. Ele criticou, absurdo, foi condenado e tal. E o que ele falou do futuro? Perguntaram para ele, a teologia da libertação tem futuro? Ele falou, não tem. Aí o repórter perguntou por quê? Aí eu falei assim, porque não está tendo mais produção intelectual. Ou seja, a teologia da libertação, segundo ele, né, parou com Boff,
Gustavo Gutierrez. Gustavo Gutierrez faleceu, acho que ano passado, 2 anos atrás. O Boff eu acho que é lá da minha região ainda, pior, né? O Boff é catarinense. Chapecó, eu acho. Ele é de Chapecó? Se eu não me engano. Lá perto, então. Então, segundo nem devia ele... ter lembrado isso. Segundo ele, a teologia da libertação não está atraindo jovens, só tem gente mais velha e não está tendo produção intelectual. Quando você tem qualquer viés, você tem que ter uma produção intelectual contínua. A produção intelectual ficar parada no tempo, ela vai sendo esquecida. Então, a produção intelectual tem que ser contínua se você quer manter uma doutrina viva. Por exemplo, você quer manter uma boa doutrina econômica viva baseada na escola de Salomão. Você vai ter que produzir material, ter que escrever 1, 2, 3, um monte de gente vai ter que escrever livro, artigo, mantendo ela viva e combatendo os erros que você se propõe a combater. A teologia da libertação, segundo ele, está com uma produção intelectual muito limitada, muito ruim. Então, repetindo os mesmos chavões já faz tempo que ninguém aguenta mais. Então ele diz, quando essa geração passar e se for, a tendência é que ele acaba. Essa é a visão do bispo, que também já se foi, infelizmente. No final das contas, a teologia da libertação vai ser só mais um obstáculo. Um capítulo de um erro que a Igreja Católica combateu. Porque o pessoal tem que entender que a Igreja Católica é muito maior que tudo isso. E teve várias heresias no passado que sumiu. Por exemplo, o arianismo subiu. Teve no passado, teve uma coisa brutal no passado, acabou. Teve heresia dos cártaros, teve uma coisa brutal no passado, passou. Teologia da libertação, fez um grande movimento na América um dia, vai passar. Eu me afastei da Igreja Católica no momento porque eu vi um padre falando contra a reforma da Previdência na igreja, na homilia. Não dá, né? Eu me afastei naquela época, mas agora eu justamente me reaproximei, primeiro por esses estudos, que foi me puxando para dentro de volta, e depois pela motivação, cara, se a gente não tirar eles de lá, quem vai tirar? Porque, infelizmente, os padres bons ainda têm medo de entrar numa luta mais agressiva com eles, né? Então, tem que partir dos leigos e tirando o pessoal. Engraçado, isso aí me lembrou uma história interessante, não vou falar o nome desse padre, mas aí teve um padre bom, até não sei onde é que ele está agora, mas não vou falar nomes aqui, e ele estava naquela dúvida, ele era seminarista, estava naquela dúvida, vou ser padre, não vou? Ficou na dúvida. Aí ele ouviu uma palestra, acho que do Boff, não tenho certeza se é do Boff, mas de algum expoente da teologia da libertação. E aí quando ele viu o fulano falando, ele falou assim, agora eu vou ser padre para combater essa gente. Exato, essa é a minha motivação também agora de combater. O mal que eles fizeram. É só você ver o número, depois que começou a ascensão da teologia da libertação, o número de fiéis católicos assim, começou a declinar. Cair muito. Esse dia eu acho que no teu podcast eles falaram que os próprios jesuítas não, alguma ordem ali, depois que abraçou um pouco o marxismo, também começou a diminuir. Então, sim. Enfim. Bom, se entra essa corrupção, eles não têm fiéis. Os fiéis tem tiro curto. Exato. Agora você vê gente ligada à missa tradicional, que é que eu vou, tá cada vez mais cheio. Eu fui na primeira esse ano lá no nesse think tank aí que eu falei. Tinha? Lá nos Estados Unidos tinha. Olha, que cidade que foi isso? Todo ano acontece no mesmo lugar, que é no Michigan, Grand Rapids. É uma cidade interior, mas que eles têm uma ótima estrutura lá. Eu recomendo até o senhor ir o ano que vem. Quando que é? Junho, perto do dia 25, 20. Para pessoas como o senhor, eles concedem bolsa também, então eles pagam viagem, tudo e vou procurar saber, então depois você me dá as orientações aí, agradeço. Exato. E daí esse primeiro ano agora que eles tiveram essa primeira experiência no Brasil, e eles justamente tentam unir essa parte intelectual e um pouco do pessoal que vai para atividade política. O lema deles é promover uma sociedade livre e virtuosa. Então eles não ficam só na parte de economia, mas... Fazem muito bem, né? Porque se você só for para a economia pura, não tem chance nenhuma. Não, exatamente. Mas daí lá é uma casa para todos, é cristã. Entendi, aberto para todo mundo, mas não é por isso que não é só católico. Tem protestantes, tem católicos, tem até alguns judeus, muçulmanos, mas daí é uma ou outra pessoa, mas é predominantemente cristã. Mas lá que eu conheci o Marcos Bueira, que eu conheci o então valeu a pena. Schuff, os dois fundadores são católicos, que é o padre Robert Sirico e o Chris Maurin. Mas por mais que eles sejam católicos, eles construíram uma casa para todos os cristãos, assim, muito, muito boa. Interessante a iniciativa. Muito isso. Bom. Mas queria agradecer, ótima conversa, admiro muito o senhor, já tinha dito isso.
e até onde que o pessoal pode te encontrar, se puder falar um pouco aí sobre teu podcast, seus produtos da editora. Então, o meu canal principal é o YouTube, né? É com o meu nome, Marcelo Andrade. Também estou presente também no Instagram, no TikTok e no Twitter, né? E nós também temos a editora Caravelas, né? Que estão imprimindo já muitos livros, estamos na parte de editoração, né? Fizemos já vários lançamentos importantes, Revolução Francesa, Idade Média, Contra-Marxismo e tal. No Instagram tem também a página da editora Caravelas também. E estamos com o projeto Caravelas Kids, voltado para crianças também. Legal. Sem brincadeira, eu acho que é um dos podcasts que eu consumo muitos podcasts, mas é um dos que eu mais escuto. Ah, obrigado. O seu podcast, o do Joe Rogan, que daí fala sobre tudo que é assunto lá, né? Ele também. Qual mais outro? O Conversa Paralela, eu gosto de escutar bastante. Mas eu coloco lá e deixo tocando, que eu sei que vai vir algum assunto bom. Procurem aí que tem o 38, já teve vários... 38, eu gosto dele, já teve 2 vezes lá no meu podcast. Várias pessoas polêmicas lá já, né? Não, muito legal. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por terem escutado mais esse episódio. Não esquece aí de, se você puder apoiar, apoia.se/REC. Se quiser patrocinar também, eu já estou negociando alguns patrocinadores, mas você pode ajudar a gente continuar a gravar o podcast. Beleza? Até a próxima. Falou!